Olá, queridos irmãos. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia. É muito bom estar aqui podendo falar com vocês depois de um dia de trabalho, para alguns um dia de descanso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre aquilo que falei na semana passada. Nós estamos nos preparando para o fim. Nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus. Semana passada eu tive a oportunidade de falar com o grupo do João e ali eu falei um pouco mais sobre Mateus 24. Falei também sobre 1 Pedro, capítulo 3, falando que o apóstolo Pedro faz uma pergunta: que tipo de pessoas nós devemos ser, uma vez que nós já sabemos que o mundo caminha para o fim? Que tipo de pessoas? E o apóstolo Pedro responde essa pergunta dizendo que nós precisamos ser pessoas piedosas, pessoas que andam em santidade. Então, Jesus falou que os seus discípulos precisariam ser pessoas prudentes. Jesus falou que os seus discípulos precisariam construir sobre a rocha. E nós lemos o texto em Mateus 24. Só que depois de eu ter conversado ali com os irmãos do grupo do João, um irmão fez um comentário com o João que eu gostei muito. Eu achei muito bom o comentário que o irmão fez e resolvi meditar um pouquinho mais desse assunto. Vamos abrir em Lucas capítulo 6, verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Quando nós olhamos todo o capítulo de Lucas, capítulo 6, nós vamos ver Jesus dando várias instruções para os seus discípulos. Nós vamos ver Jesus falando que ele é o Senhor do sábado. Nós vamos ver Jesus falando para os seus discípulos irem além dos conceitos religiosos, dos dogmas. Por isso Jesus curou um homem no sábado, não observando os dogmas daqueles dias. Jesus curou uma pessoa no sábado, porque Jesus é Senhor do sábado. Jesus chama os seus discípulos. Jesus manifesta sinais e milagres. Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Jesus fala sobre praticar radicalmente o amor e o evangelho. Jesus vai falar sobre os ais. Ai daqueles que esperam glória para si mesmo. Ai daqueles que nutrem a sua própria alegria. Ai daqueles que têm o maior conceito sobre si mesmo. Então, Jesus, ele fala sobre amar o inimigo, um grande desafio, não entrar em julgamento, toma cuidado para você não julgar pessoas. E aí Jesus fala sobre o perigo de ser guiados por cegos. Pessoas que não veem o Senhor, mas olham só para si mesmo. Pessoas que julgam os outros e não vê a trave que está no seu olho. Jesus chama a atenção sobre isso. E Jesus chama a atenção sobre a necessidade de dar fruto. Frutos para a edificação. Frutos que vão manifestar o reino de Deus. Então, quando eu estava observando todo o capítulo 6, eu estava vendo que em todo momento Jesus estava falando sobre ir mais fundo. Jesus está chamando aqueles
que decidem segui-lo para ir mais fundo, para sair do senso comum, sair da mediocridade. Você sabe o que é ser medíocre? Medíocre é uma pessoa que vive de uma forma mediana. O que é uma forma mediana? Ah, tá bom assim mesmo. Mas você não sabia que podia ser melhor? Ah, mas tá bom assim mesmo. Ah, tirei 5 na prova, mas você não poderia ter tirado 7? É, mas 5 dá bom, 5 dá para passar. Isso é ser medíocre. Isso é viver de forma mediana. Tem uma expressão que eu gosto muito, que diz assim: o bom é inimigo do melhor. Por que eu vou ser bom se eu posso ser melhor? Então, às vezes a pessoa se acostumando com o bom vai viver na mediocridade. Mas aí eu pergunto para você, quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Jesus. E Jesus não foi medíocre. Jesus não viveu medianamente. Jesus viveu a vontade de Deus 100%. Jesus fez o que Deus queria 100%. Aí eu volto de novo, lá no início de Lucas 6. Uma pessoa que cava fundo sabe que Jesus é o seu descanso. Uma pessoa que cava fundo, ela não vai permitir que dogmas a impeçam de servir, de dar. Não vai impedir que conceitos errados sobre a palavra de Deus a impeçam de dar sem olhar a quem. Uma pessoa que está cavando fundo, ela vai perseverar. Sabe por quê? Porque Jesus chamou 12 homens que estavam perseverando do lado dele. E a palavra fala sobre ser fiel até o fim. Quem cava fundo sabe que Jesus não só cura, mas Jesus é a cura. Eu posso esperar em Jesus, eu posso confiar em Jesus, eu posso declarar a minha fé em Jesus. E como pregou o Jamê essa semana, a minha fé vem de Deus. A minha fé é colocada em mim por Deus. Então, quem está cavando fundo, vai observar as bem-aventuranças, vai ler sobre ser pacificador, vai ler sobre chorar com os que choram, vai praticar sobre amar seus inimigos e vários outros ensinamentos que Jesus dá, que nos chama a atenção para cavarmos mais fundo. Quem cava mais fundo não vai se dar ao papel de ficar julgando pessoas, medindo pessoas, criticando pessoas. Isso é coisa de insensato, isso é coisa de nécio, isso é coisa de imprudente. Quem cava mais fundo, ele não vai entregar a sua vida para pastores que não conhecem a sua vida. Ele não vai entregar a sua vida para pastores que não sabem o seu nome. Ele não vai entregar a sua vida para ser guiado por ensinamento de YouTube, de internet. Por quê? Porque aquela pessoa que está pregando lá não te conhece, não sabe o seu nome, não está perto de você, não acompanha você. É um cego em relação a você. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando. Quem está cavando mais fundo, submete a sua vida, a sua liderança, submete a sua vida àqueles que estão cuidando dela. Quem está cavando mais fundo, vai pensar no fruto que a sua vida está dando. Quem está cavando mais fundo, vai pensar sobre quais são os frutos da sua vida. Frutos de arrependimento, frutos de edificação, está tirando pessoas do inferno, levando para o reino de Deus, está pregando o evangelho. Então, meus queridos, cavar mais fundo é gastar mais tempo no lugar secreto. Cavar mais fundo é permitir que a natureza de Deus se manifeste na nossa natureza.
e a nossa natureza seja transformado. Cavar mais fundo é abrir mão do orgulho, do preconceito, da soberba. Por quê? Porque nós estamos chamados para construir sobre a rocha. Nós vamos abandonar a vida de pecado. Nós vamos dar lugar a um coração longânimo, humilde, manso, solidário, porque nós estamos sendo convidados e desafiados pelo Senhor a cavar mais fundo. Então, quando nós cavamos mais fundo, nós nos tornamos pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. Quando nós cavamos mais fundo, nós passamos a amar mais Jesus. Nós passamos a olhar as pessoas através dos olhos de Jesus. Vamos cavar mais fundo. Vamos cavar na rocha. Vamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, convide sua família e vamos cavar mais fundo. Agora, antes de terminar essa mensagem, não esqueça, preencha a nossa enquete. Colabore conosco. Faça o favor de responder as perguntinhas que nós fazemos a vocês. Deus abençoe vocês.